Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos ouvintes, os nossos amigos, internauta. Estamos iniciando mais uma programação do programa Despertar para o Saber em Cristo, programa de mensagem bíblica, de oração, sempre exibido aí na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado, às 19 horas. Nós estamos aí, ó, o nosso WhatsApp, aí você pode nos ligar, você que está precisando de uma oração, você que está precisando de fortalecimento, e a gente está disponível para lhe ajudar em oração. E a gente vai iniciar a nossa apresentação. Lá no final a gente faz uma oração de agradecimento. E eu desejo para todos vocês, a partir de agora, que fique junto conosco a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. A graça e a paz. E você vai acompanhar todo o nosso estudo a partir de agora. Estudo esse que já estamos em alguns vídeos, alguma série especial aí que hoje é o nono vídeo, o nono estudo que fala sobre. Você está vendo aí o nosso banner aí, ó. Banner principal do nosso programa, Despertar para o Saber em Cristo. Aí vamos iniciar agora os slides aí, ó. Tema principal, slide diz assim: tema principal, a escolha perfeita de Cristo Jesus, de todo o seu ministério, onde ele escolheu todo o seu ministério. A gente está elaborando aí uma, um estudo especial, um estudo maravilhoso. São estudos de informação maravilhosa, relevante para a nossa vida espiritual, e são bastante informação que você vai aprender junto conosco e que vai ficar gravado pro resto da sua vida na sua memória. Os slides aí, nossa forma de metodologia de ensino, nós estamos palestrando aí esse conteúdo em slide, porque é melhor, tanto você está vendo no seu computador, no seu smartphone, e você está vendo e está ouvindo o conteúdo da apresentação. E nós vamos seguir com a nossa apresentação, você vai ficar, preste muita atenção, você vai ficar atento às informações, são informações relevantes, maravilhosas, que irão edificar a sua fé e o seu coração. Aí, ó, próximo slide que fala estudo completo aí, ó. A gente a gente a partir de agora entra no esse slide aí de estudo completo que fala sobre quem foi o nono discípulo escolhido. Diz aqui Tiago, filho de Alfeu, o nono o nono discípulo. Aí fala o estudo aí, diz que ele foi discreto e fiel. Texto base aí, Mateus capítulo 10 versículo 3. Vamos para o primeiro slide que diz isso, que fala sobre Tiago. Tiago, filho de Alfeu, é o nono discípulo escolhido. Ele é discreto e fiel. A Bíblia relata isso, que ele é discreto e fiel. Diz assim, Mateus capítulo 10 versículo 3, diz assim, ó, relata que Mateus 10, 3 diz assim: o estudo é um estudo bíblico sobre a vida e ministério de Tiago, filho de Alfeu. Aí vem aí, segundo slide, diz assim: introdução bíblica, Mateus 10, 3 diz assim: menciona Tiago, filho de Alfeu, como um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus Cristo. Pouco se fala sobre ele, mas sua presença na lista dos discípulos revela um papel importantíssimo para o ministério de Cristo Jesus. A slide 3 diz assim: quem foi Tiago, filho de Alfeu? Nome, diz assim, nome Tiago significa aquele que suplanta. Esse nome Tiago tem esse significado. Outra citação diz assim: filho de Alfeu, possivelmente irmão de outro discípulo, que relata a Bíblia. Com outra indagação diz assim: de origem simples, chamado para seguir
a Cristo Jesus. Ele era uma pessoa de origem simples, que seguiu Jesus completamente referente ao seu ministério. E outro slide diz assim, slide 4 diz assim, distinção de outros Tiago. Aí quando a gente for olhar na Bíblia, a gente tem que ter cuidado para quando for estudar. Existem três Tiago, diz aí, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, esse é um outro discípulo também. Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, e Tiago, filho de Alfeu, que é o que nós estamos estudando, um dos 12 apóstolos, figura discreta escolhido por Jesus. Aí diz assim, o slide 5 diz assim, chamado por Cristo Jesus. Aí diz assim, o estudo diz assim, Jesus chama Tiago em um contexto de preparação para anunciar o reino de Deus às pessoas. Aí diz assim: ele deixa tudo para servir o Mestre Jesus, mesmo sem destaque público, referente a Tiago. Slide 8 diz assim: característica do seu ministério, diz assim: discrição. Tiago era discreto. Não há registro de discurso ou milagre referente a Tiago. E diz assim: ele era fala sobre fidelidade, permaneceu, Tiago era fiel, permaneceu até o fim. Outro ponto, perseverante, seguiu Jesus apesar das dificuldades até o fim. Aí, nono, lição que aprendemos com Tiago, diz assim, servir sem buscar o reconhecimento. Diz assim, ser constante na fé. Outro ponto diz assim, valorizar os pequenos papéis do reino de Deus. Esse é o slide 9, lições que aprendemos com Tiago. Slide 10 diz assim, fala sobre o papel de Tiago na igreja primitiva. Diz assim, possivelmente pregou em regiões menos conhecidas. Aí outro ponto que fala sobre a tradição cristã relata que foi fiel até o martírio, até o fim. Aí esse slide 10.1 é a conclusão que a gente colocou aqui em indagação. Aí diz assim, slide 10.1, a Bíblia não registra como Tiago, filho de Alfeu, morreu. Aí diz assim, o que sabemos, deixa eu só atualizar aqui, diz assim, o que sabemos vem apenas de tradição da igreja primitiva e escritos históricos posteriormente que não estão relatados na Bíblia e não tem consenso, mas há relatos referentes ao um dos historiadores mais famosos do século IV, que diz assim, aí vamos continuar lendo que você vai entender, diz assim, alguns escritos antigos sugerem que ele teria sido pregado teria pregado na região da Síria ou Pérsia e morrido como mártir. Outro relato diz assim: há tradição que dizem que ele foi crucificado no Egito, enquanto outras indicam que ele teria sido apedrejado até a morte. Outra indagação diz assim: essas informações vêm de fontes de um dos maiores historiadores do século IV, que é o historiador Eusébio de Cesareia, historiador cristão do século IV, mas não consideradas, não confirmadas. Mas há relatos nesses papiros históricos que ele provavelmente teria morrido crucificado ou apedrejado. Aí vamos para outro slide, slide 11. Diz assim, aplicação prática para a vida cristã, para a nossa vida cristã. Diz assim, Deus vê o coração e não apenas a visibilidade do ministério. Deus não olha para o ministério, Deus olha para o coração do ser humano, dos cristãos. Aí diz assim, servir nos bastidores também glorifica a Deus. Aí slide 12 que fala sobre a conclusão, diz assim, Tiago nos ensina que fidelidade é mais importante do que fama.
O reino de Deus precisa de servos comprometidos com a obra do Senhor Jesus. Slide 13, que fala versículo final, que diz assim, Colossenses 3, no versículo 23, que diz assim, a citação de tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Essa citação está em Colossenses 3, no versículo 23. E slide 14, que fala sobre o encerramento dos nosso slide, diz assim, a vida de Tiago, filho de Alfeu, nos inspira a servir com humildade, perseverança e amor por Jesus Cristo. E o slide final a gente convida e convoca, o palestrante ele convoca as pessoas aí para orar pelos pontos relevantes do estudo, esse estudo maravilhoso, edificante, que vai trazer renovação, vai trazer edificação na amplitude do seu coração e da sua fé. Diz assim, oração final. Esse é o 15º slide que fala sobre a oração final, que mostra pontos relevantes do nosso estudo da vida de Tiago, filho de Alfeu. O primeiro ponto relevante diz assim, Tiago era discreto e fiel. Outro ponto diz assim, Tiago era uma pessoa importante entre os outros escolhidos. Outro ponto, Tiago era de origem simples. Outro ponto importante diz assim, Tiago inspira a servir com humildade. E o outro ponto diz assim: Tiago andava na perseverança e amor por Cristo Jesus. Nós vamos agora fazer uma oração final de agradecimento, orando a Deus, agradecendo por esse maravilhoso conteúdo esse que vai trazer mais base para a sua vida cristã, vai trazer mais fé, vai trazer mais alicerce para a sua vida na amplitude da igreja cristã, na sua trajetória e caminhada de fé, vai deixar você mais informado, você mais conhecedor da trajetória importante da escolha dos discípulos. Aqui nós estamos estudando a escolha dos 12 discípulos, e nós estamos agora no nono vídeo, nono estudo, o nono discípulo que foi escolhido, que foi Tiago, filho de Alfeu. E estamos fechando esse estudo maravilhoso, com pontos maravilhosos, edificantes, informações maravilhosas, que vai trazer renovação na amplitude do nosso coração e da nossa vida. Quanto mais informação, mais nós seremos renovados, nós seremos alicerçados na fé, iremos caminhar com a fé mais pura, uma fé mais centrada na cristandade de Cristo Jesus para a nossa vida. E a nossa oração diz: Senhor Jesus, entramos na tua presença nesse momento, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, por esse momento tão edificante, tão maravilhoso que foi esse estudo de hoje, Senhor. Esse estudo que trouxe, Senhor, mais qualidade de vida para a nossa fé, na amplitude do nosso coração, mais avivamento, mais conhecimento na amplitude da nossa vida, da nossa fé, do nosso coração. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor para sempre, em cuidar da nossa vida, do nosso coração, cuidar, Senhor, em alicerçar os pilares da nossa fé, na amplitude do nosso coração, Senhor, para seguirmos em frente, Senhor, pisando firme na caminhada da fé. Senhor, nós vimos aqui, Senhor, aprendemos essa lição maravilhosa nessa noite, nesse momento. Aprendemos aqui, Senhor, e vimos aqui o estudo Tiago, Senhor, filho de Alfeu, era discreto, era fiel. Nos molda o nosso coração também, Jesus. Molda o nosso coração igual ao coração de Tiago, onde ele era discreto, fiel. O estudo mostra que Tiago, Senhor, era uma pessoa importante no meio dos escolhidos, dos discípulos escolhidos. Senhor, aprendemos também, Senhor, que Tiago, como
origem simples, ele era de origem simples, uma pessoa simples no meio dos outros discípulos, Senhor. Aprendemos também, Senhor, que Tiago, ele inspirava os outros a servir com humildade, sempre trazendo a cristandade, Cristo Jesus em primeiro lugar, centralidade de Cristo Jesus para os outros discípulos, como com a sua humildade, com a sua serventia. Também aprendemos aqui, Tiago, Senhor, andava na perseverança, Senhor. Nos faz também, Senhor, andar com perseverança nos dias atuais, no século atual, no século XXI. Nos faz mais, Senhor, crentes, Senhor, como o Tiago do passado, nos torna como o Tiago do passado, Senhor, cristão perseverantes, cristão amorosos, Senhor, que o amor flua no nosso coração, o amor venha fluir no nosso coração. Ele era perseverante e amoroso, Senhor. As pessoas viam ele como exemplos de fé, Senhor, por causa da sua humildade, por causa da sua. E ele era importante, Senhor, por causa da sua serventia, Senhor. Ele era um dos escolhidos mais fiel, discreto. Ele era simples, perseverava sempre na sua fé, mostrando a essência do caráter de Cristo para as pessoas naquele tempo. Senhor Jesus, que nós cristãos nos dias atuais, Senhor, venhamos, Senhor, ser crentes mais discretos, crentes mais fiéis, Senhor, a tua palavra, crentes também, Senhor, que iremos se tornar importantes, Senhor, para o teu ministério nos dias de hoje, para anunciar as boas novas às pessoas. Crentes, Senhor, nos dias de hoje, com origem simples, Senhor, nos torna de origem simples, pessoas simples, Senhor. Nos torna também, Senhor, crentes inspiradores em servir, Senhor, na serventia, com humildade ao próximo. Nos torna também crentes, Senhor, perseverantes, crentes com amor, Senhor, crentes aonde aponte, Senhor, a perseverança e o amor, aponte Cristo em nossa vida, aonde as pessoas venham dizer, Senhor, ali está um crente verdadeiro, um crente humilde, um crente fiel. Ali está um homem perseverante, um crente perseverante, um crente escolhido verdadeiramente por Cristo, aonde essas características, Senhor, venham apontar para a nossa vida, Senhor. Essas características de serventia, de fidelidade, discretos, pessoa importante, pessoa simples, homem de serventia grande. Senhor, que essas características nos acompanhem nos dias de hoje, Senhor. Nós cristãos, Senhor, molda o nosso coração para nos tornarmos mais perseverantes, Senhor. Mais amor com as pessoas na amplitude das nossas igrejas, Senhor. Senhor, arranca, Senhor, do meio de nossa igreja, Senhor, o orgulho, a vaidade, Senhor, a ganância, Senhor. Nos torna simples, Senhor. Nos faz, Senhor, crentes de serventia, Senhor, exclusiva, 100% na humildade, apontando Cristo Jesus sempre em nossa vida. Que o nosso coração, Cristo, ele venha a ser moldado nos dias atuais. Molda o coração da tua igreja, Senhor, tanto no Brasil e no mundo. Molda o coração dos nossos irmãos, dos nossos pastores, dos nossos diáconos, presbíteros, o povo, as pessoas que trabalham na amplitude das escolinhas, as professoras, os jovens, os adolescentes, os novos convertidos. Molda o nosso coração, Senhor, e nos torna mais fiel, Senhor, mais discreto, como Tiago, Senhor. Nos torna, Senhor, pessoas também importantes para o teu reino, Senhor, e anunciarmos o teu reino a outros que não conhecem as boas novas do Senhor. Senhor, molda o nosso coração, nos torna, Senhor, pessoas de origem simples, na serventia, Senhor, na humildade, na perseverança, no amor,
sempre o nosso coração, Senhor, a nossa vida, apontando sempre, Senhor, as características de Jesus Cristo em nossa vida, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o teu nome para com a nossa vida, Senhor. Senhor, obrigado pelo Senhor cuidar do nosso coração, Senhor, como o Senhor cuidou do coração de Tiago, Senhor. A vida de Tiago, moldando a vida de Tiago, Senhor. O, o discípulo Tiago, o apóstolo Tiago. Obrigado, Jesus, por, por esse maravilhoso cuidar do Senhor para com a nossa vida, Senhor. Senhor, Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa bondade. Tu és o nosso bem maior, a nossa riqueza maior, Senhor, em nossa vida, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor com relação à tua fidelidade para com a nossa vida, Jesus. Senhor, derrama, Senhor, pedimos aqui, concluímos o nosso estudo e concluímos aqui a nossa oração final, Senhor, de agradecimento e gratidão ao Senhor Jesus por esse maravilhoso instante, momento de edificante que vai trazer renovação na amplitude dos nossos irmãos, da amplitude do coração dos nossos irmãos. Jesus, pedimos uma benção aqui, Senhor, ministerial, uma benção espiritual, uma benção, Senhor, para todos os nossos irmãos cristãos, Senhor. Senhor, derrama a tua bênção sobre as igrejas cristãs no mundo, Senhor. Não só no Brasil, mas no mundo. As milhares e milhares de igrejas no mundo, milhares e milhares de irmãos, Senhor. Derrama uma porção, Senhor, da tua bondade no coração dos nossos irmãos, Senhor. Torna o coração dos nossos irmãos um coração mais fiel, Senhor, como Tiago foi transbordado também com essa bondade, Senhor. Torna, Senhor, os nossos coração mais fiel, mais discreto. Torna o nosso coração, Senhor, simples, de origem simples, Senhor, e humilde. Nos faz mais humildes, Senhor. Faz servos e servas, Senhor, mais humilde, com a tua serventia voltada exclusivamente, Senhor, para a tua obra, para servir e exaltar sempre, Senhor, as pessoas na bondade do Senhor. Senhor, nos torna o nosso coração mais perseverante, Senhor. Levanta a nossa perseverança na amplitude do nosso coração e nos faz, Senhor, o nosso coração expandir, Senhor, expandir e trazer mais amor, Senhor, mostrar mais amor às pessoas, Senhor, a todas as pessoas. Cristo Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse maravilhoso momento de oração, esse maravilhoso momento de estudo, de edificação, de renovação, de conhecimento, de sabedoria que o Senhor trouxe na amplitude do nosso coração e da nossa vida, Jesus. Cristo Jesus, louvado e exaltado seja sempre o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua rica e maravilhosa bondade em nossa vida. Essa bondade maravilhosa que chega ao nosso coração, proporcionada sempre, Senhor, pelo desejo bom que vem de ti para com a nossa vida, Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Louvado e maravilhoso seja sempre a tua vontade para com a nossa vida, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor para com a nossa vida, Senhor. Que os nossos projetos, a nossa família, a igreja do Senhor esteja sempre sobre a tua bênção, Senhor. Não só aqui no Brasil, mas no mundo, Senhor. Que a bênção do Senhor recaia sobre as nossas vidas sempre, Jesus maravilhoso. Tu és a nossa fortaleza e a nossa esperança, Senhor, para dias melhores, Senhor. Glória a Jesus.